Bem, como estava falando, né? Como estava falando aqui a terceira parte, na segunda parte lá no finalzinho eu estava falando. Olha o que está escrito aqui, ó. Se refere a um servo que é companheiro de outros servos, um colega ou irmão na mesma condição de serviço ou situação. O termo pode ser encontrado em passagens, como Mateus, capítulo 18, versículo 3 a 35, onde um servo que foi perdoado por seu senhor não demonstra a mesma compaixão com o outro servo. Mas deixa eu voltar só um pouquinho aqui a fala. Refere-se a um servo que é companheiro de outros servos. Um colega ou irmão na mesma condição de servidão, situação e etc. Veja, se um anjo ele é conservo, quando ele falou assim, né, conservo, porque assim, ele é um companheiro, pode trazer uma mensagem, como eu disse, pode ajudar Deus permitindo também a gente, entendeu? Mas eles estão abaixo de Deus. E Deus sempre está acima. Deus sempre é o maior, Deus sempre é o mais poderoso. Aí, quando João adorou ali, ele disse, não, levante, só adore a Deus. Ou seja, o anjo não quis, nem o anjo quis adoração para si. Aí você diz assim, você quer chegar aonde desse ponto? Vamos lá. Se um anjo, que é poderoso, tem poder, não mais do que Deus, lógico, e obedece às ordens de Deus, mas se um anjo é poderoso, por que um humano vai querer adoração? Por que Pedro não quis? Porque Pedro era humano. Tá entendendo? Também, como ele disse, levanta, somos também igual a tu, igual a Cornélio. Ou seja, como é que eu posso aqui falar mais, né? Se o homem, Pedro, não quis adoração, que ele disse, né? Não, levanta, somos igual a tu, ajudou a levantar tudo. Se um anjo não quer adoração, então por que nós que somos humanos vamos adorar a Pedro que foi humano também? Porque vamos adorar um anjo que quando João se prostrou a ele, ele disse, levanta também. Como vamos adorar um ser, um anjo? Mas estou dando um exemplo aqui, como vamos adorar um anjo, que é um ser de Deus, que também não quer adoração? É a Bíblia. Não sou eu. Não é minhas palavras dizendo assim, não é para adorar um anjo não. Não é para adorar Pedro não. Não é para adorar João não. Não sou eu que estou dizendo. Se fosse eu, alguém olhar para mim e dizer, meu filho, ó, sai daí, você tá falando o que aí? Nesses vídeos, né, tudo aqui que a gente tá comentando tudo, você tá falando o que aí? Sai daí, você não sabe nem o que tá dizendo. Mas não é eu que estou falando, é a Bíblia, a palavra de Deus, a inspiração de Deus. Tá entendendo? Se fosse eu, tudo bem. Não sei, ninguém ia. Tá? Mas é a palavra de Deus. Tá entendendo? Ou tipo assim, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. É o próprio Deus, por inspiração, aos seus servos que ele quis inspirar. Mas assim, se um anjo, se um homem não quis adoração, por que nós deveríamos adorar Maria? Porque nós deveríamos adorar a Pedro? Porque nós deveríamos adorar a um anjo? Se eles não quiseram adoração, por que nós temos que adorar? É a pergunta que eu faço. Eu não estou aqui para dizer, não, estou aqui para confrontar, discutir, brigar, tal, não. Eu só estou aqui fazendo perguntas. Você pode ir lá no direct, você pode ir lá no nos comentários lá. Tudo bem, eu estou aqui para gente dialogar mesmo, para gente conversar, entendeu? Você pode vir com as suas bases bíblicas, eu vou com a minha. Normal, eu não estou aqui desafiando ninguém, eu estou falando a palavra. Tá entendendo? Se eu estivesse falando de mim mesmo, eu estou falando a palavra de Deus. Entendeu? Então é isso. É o que eu digo. Se um anjo, se homens do passado que foram cheios de Deus não quiserem adoração, então eu não vejo a necessidade, infelizmente, é a visão que eu vejo. Não tem como mudar, ninguém tem como mudar, porque assim, é o que eu vejo através da palavra de Deus. Isso aqui nem é um ato de fala de arrogância. Tá entendendo? Não é uma fala arrogante. Quando eu digo assim, não tem quem faça o que eu digo assim. Não tem humano, irmão, não tem ninguém que possa, porque nem Deus ele vai mudar. Deus ele tem o poder de mudar, as pessoas têm. Mas nem por que Deus ele não vai mudar assim? Um exemplo, a gente, porque Deus ele vai querer dividir a adoração dele. Ele não divide a adoração dele. Tá entendendo? Então ele só quer adoração para quem? Para ele. Entendeu? E coisas que ferem os princípios de Deus, Deus vai querer? Lógico que não. Tá entendendo? Aí assim, o que eu tô dizendo, vou repetir de novo, eu não tô aqui para atacar ninguém, para dizer coisa com ninguém, para criticar ninguém. Eu tô aqui apenas para falar da palavra de Deus. E se é o que a palavra de Deus diz, infelizmente eu não posso ir contra ela. Entendeu? E é isso. Vamos encerrar já.
Mas eu quero aqui ler outro capítulo. No mesmo livro, Apocalipse, alguns 2 ou 3 capítulos na frente. Capítulo 22. Deixa eu ver só o versículo aqui. Que eu tinha visto ainda agora, mas eu... Deixa eu só ver aqui, ó. Capítulo 22. Versículo 8. Capítulo 22, versículo 8. Diz assim: E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-os ouvindo e visto, prostei-me aos pés do anjo. Mas mostrava para o adorar. E disse, escute bem isso aqui. Olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as minhas palavras deste livro. Olha o que ele diz. Adora a Deus. Olha o que João relatou que o anjo disse a ele, quando ele ali se prostrou ao anjo. No capítulo 19 lá, nos versículos lá, né? Que eu li agora. Só que aqui está mais explicado também, no capítulo 22 e nesse versículo 8 e 9. Veja o que o anjo disse: Ei, eu sou conservo. Ou seja, eu estou aqui contigo também. Eu estou aqui para te ajudar também. Entendeu? Eu estou aqui para te ajudar conforme Deus manda ou permite me ajudar a ti. Tá entendendo? Eu estou aqui, sou um conservo teu e servo de Deus. Assim, minhas palavras, né? Então, não faça isso não. Adore a Deus. Se um anjo... Eu vou repetir de novo para a gente encerrarmos aqui. Essa terceira parte. Se um anjo... Terceira parte não, né? Eu até me confundi aqui e falei terceira parte. É porque assim. No caso é assim. Tem a sexta parte. Aí o outro vídeo é a sétima. E esse outro vídeo aqui é a oitava parte, no caso, né? Então eu peço até perdão, porque eu errei aqui falando em partes. E eu tava vendo um erro humano. Tá vendo que a gente erra, a gente fala. Então, se Pedro, João, o anjo... porque o João aqui está relatando, né? Se ele está relatando aqui é para te dar um exemplo, correto? Mas se o anjo, Pedro, etc, não quer adoração, por que deveríamos adorar? Né? Tá bem claro, outros humanos, adorar outros santos, tudo. Ou adora a Deus, adora a Jesus, ou adora o Espírito Santo. Mas, infelizmente, Deus ele não recebe adoração para outros. É o que eu entendo na Bíblia Sagrada, estou aqui com a Bíblia, com a Bíblia. Estou falando pela Bíblia. Pode conferir os textos bíblicos sem nenhum problema, porque quando a gente fala da Bíblia, e alguém quer ler tudo, confirmar lá, só lê, não há problema nenhum. Entendeu? Porque eu não falo pelas minhas palavras, senão de Deus. Amém? Então aqui quero deixar essa oitava parte. Eu falei até errado, né? Eu falei no primeiro aí a sexta parte. No segundo, eu falei segunda parte, mas a sétima parte, no caso, essa aqui é a oitava parte. É que eu errei, mas Deus sabe tudo, né? Sabe tudo. Foi sem querer, foi um erro meu, peço perdão. Mas é isso aí. É a visão que eu vejo, é a visão que eu entendo lendo a palavra de Deus. Aprendi muito com pessoas de Deus. E quando eu fui ler a palavra de Deus, eu ainda assim, no começo, né, do Evangelho, porque é só a congregação que eu congrego que salva, não. É só o ministério da Assembleia de Deus que salva, não. Não é só. Entendeu? Eu não vejo por essa visão. Mas sim, mas agora sirvo, né, já há algum tempo já, pela misericórdia de Deus, desde 2019 na Assembleia de Deus tudo. Mas assim, quando eu fui explanar a palavra de Deus, eu dizia, eu acho que estão errados, dizendo que não pode adorar o de santo. Eu acho que tem errado são eles. Eu acho que pode adorar sim, acho que está errado. Mas quando eu fui olhar a palavra de Deus, ler versículos, tudo, é só ler a Bíblia. Leia de Gênesis a Apocalipse que você vai ver. Os 66 livros da Bíblia é só ler. Você vai ver lá e depois é só comentar e falar. Você vê o que Deus fala sobre adorar outros, ídolos, e etc, né? Mas aqui está o oitavo vídeo, né? Teve o sexto, sétimo e a oitava parte agora com essa. Pode ter mais alguma parte, pode, mas também é bom a gente falar sobre outros assuntos também. Depois eu vou querer trazer um assunto aqui sobre o mediador, que é Jesus. Referente, pode até ser uma nona parte, referente também a esse assunto um pouco, pode puxar. Então Deus abençoe em nome de Jesus, compartilhe, comente, e Deus abençoe em nome de Jesus.